Boa tarde, meus irmãos da Escola Jesus Cristo. Estamos aqui para fazer a nossa reflexão no trabalho dos irmãos de Célia Lúcius, que ocorre todas as terças, quartas e quintas-feiras, às 4 horas da tarde, na nossa escola, em preparação para o passe magnético. Então, eu vou ler do Evangelho de Lucas, o versículo 44 do capítulo 6. Pois cada árvore é conhecida a partir do próprio fruto, pois não se colhem figos dos espinheiros, nem vindimam cacho de uva da sarça. Vamos fazer a nossa prece. Jesus, nosso Mestre, nosso Senhor, temos hoje, Senhor, que agradecer tudo que temos recebido, tudo que nos chega das Tuas mãos misericordiosas, para que possamos melhor entender as Tuas palavras, os Teus ensinos, os Teus exemplos, para que possam nossos corações ser tocados e assim, Senhor, nós tomarmos a decisão de realmente carregar a nossa cruz e seguir-te. Então, pedimos que nunca nos falte estas oportunidades de reflexão, de leitura, unidos em Teu nome, uns fortalecendo os outros, porque assim poderemos caminhar com mais segurança, com mais certeza, sabendo que Tu estás conosco, agora e sempre. Assim seja. Meus irmãos, o texto dessa nossa tarde de quarta-feira é um texto de Emmanuel, intitulado Seara Espírita, que está no livro da Esperança e que está aqui também no Evangelho por Emmanuel, comentários ao Evangelho de Lucas e de Emmanuel. Penetrando a seara espírita, rememora o cristianismo redivivo, que se lhe configura nas menores atividades e não te circunscreva à expectação. Em semelhante campo de fé, sem rituais, sem símbolos, sem convenções, sem exigências, descobrirás facilmente os recomendados do Senhor a surgirem naqueles companheiros cujas dificuldades ultrapassam as nossas. Pleiteias a mensagem dos entes queridos que te antecederam na viagem ao túmulo. Entretanto, basta procures e divisarás amigos diversos que não somente perderam a presença de seres inesquecíveis, mas também as possibilidades primárias da intimidade doméstica. Solicitas proteção para os filhos educados nos primores de tua bênção, agora em obstáculos inquietantes no estudo ou na profissão. Contudo, distinguirás ao teu lado pais valorosos e incapazes de aliviar as necessidades singelas dos rebentos da própria carne, sem a assistência do amparo público. Diligencias a cura da enfermidade ligeira que te apoquenta, mas contemplarás muitos daqueles que trazem moléstias irreversíveis, para os quais não chega uma frase de esperança a fim de louvarem as dores da própria vida. Pedes mentalmente arrimo a solução de negócios materiais que te propiciem finança mais dilatada. No entanto, surpreenderás os pés desnudos de irmãos que vieram de longe
à busca de um simples pensamento confortador, vencendo passo a passo largas distâncias por lhes faltarem qualquer recurso para o custeio da condução. Rogas conselho em assunto determinado, não obstante o arsenal dos conhecimentos de que dispões. Todavia, reconhecerás frente a frente amigos diversos que nunca tiveram em toda a existência física a bendita oportunidade de um livro às mãos. Se o plano superior já te permite pisar na seara espírita, não te limites à prece. Todos os tipos de rogativa que se voltem para o bem infinito são respeitados. No entanto, pensa em nosso Divino Mestre, que orou auxiliando e realiza algo de bom em favor dos irmãos em humanidade, que ele mesmo nos apresenta. Espiritismo é cristianismo, e cristianismo quer dizer Cristo em nós, para estender o reino de Deus e servir em seu nome. Meus irmãos, nós estamos vendo aqui vários parágrafos em que Emmanuel mostra que nós usamos a prece para pedir. Quando aprendemos na doutrina espírita que a prece adquire 3 aspectos: pedir, louvar e agradecer. Então, nós estamos aqui, é interessante que ele fala assim: se o plano superior já te permite pisar na seara espírita, se já somos espíritos, já estamos no trabalho, não te limites à prece. E ele não dá nenhum exemplo nosso como agradecendo, como louvando. Nós estamos pleiteando, estamos solicitando, estamos pedindo, estamos rogando. Então, a nossa prece é um resumo de pedidos. E às vezes pedidos, na maioria das vezes, pedidos egoístas, pedidos simplórios, materiais, para coisas passageiras, ou não para coisas realmente dolorosas, mas que fazem parte da nossa linha de testes, de provações e às vezes até de expiações. Então, a primeira coisa que ele cita é que nós pleiteamos mensagem dos entes queridos que nos antecederam na viagem ao túmulo. Este é um grande problema que nós observamos na doutrina espírita. E é como é o primeiro parágrafo em que Emmanuel usa, né, com um dos verbos que nos representam nas nossas petições, né, eu quero lembrar aqui a avalanche de pessoas que encaram o Espiritismo como o meio simplesmente de receber mensagem dos que já foram. Então, isso, como as pessoas vão, nós lá na escola já recebemos muitas pessoas que nunca foram à escola, que nunca leram nada da doutrina e que um dia souberam que existia um serviço mediúnico, que é o nosso grupo Emmanuel, um serviço de desobsessão, é um trabalho de desobsessão. Nós já recebemos várias pessoas que pela primeira vez pisaram na escola, no horário do grupo Emmanuel, perguntando se naquela noite, por ela estar ali ou ele estar ali, se viria uma mensagem da mãe, do pai, do filho, do irmão, etc.
Então, a falta de compreensão da doutrina nos leva a uma atitude tão desvirtuada no conceito da doutrina, porque a doutrina espírita não é isso. E aí, o mais grave não é a ingenuidade dessas pessoas, não é o desconhecimento dessas pessoas. O mais grave nesse campo de pleitear a mensagem dos entes queridos é exatamente o que está no capítulo 21 do Evangelho segundo o Espiritismo, onde essa mensagem está, justamente correspondendo a um trecho do capítulo 21, que é o haverá falsos cristos e falsos profetas. Então, os mal intencionados, que, como Emmanuel fala, pisam na seara espírita, aproveitam-se da ingenuidade, da ignorância, do desconhecimento das pessoas tristes que perderam seus entes queridos, e começam a fingir que recebem realmente cartas, recados, E isso é um perigo muito grande, porque o conteúdo dessas cartas, em geral, é um conteúdo padrão, porque essas pessoas não são verdadeiramente aqueles médiuns escolhidos pela alta espiritualidade para, através deles, serem trazidos esses espíritos desencarnados, e darem a mensagem, mas agora então, sem a presença física, do nosso querido Chico Xavier, as coisas proliferaram demais e fica aquela ânsia alimentada, Então, eu vou à casa espírita para receber uma mensagem. Não façamos isso. Quando nós tivermos o merecimento ou a necessidade de estar com os nossos entes queridos desencarnados, estaremos. Não precisaremos de falsos profetas, não precisaremos daqueles que se dizem intermediários e que nem sempre são, porque a espiritualidade superior atua sem que nós possamos avaliar como, nem quando, nem porquê, mas sempre atua em nosso benefício. Nós vamos sonhar com eles, nós vamos, às vezes, receber uma mensagem quando abrimos um livro, e aí aquela mensagem responde exatamente aos nossos questionamentos. De um modo ou de outro, nós vamos estar com eles, mesmo que não nos lembremos. Mas um dia acordamos diferentes, com a sensação de que conversamos com a nossa mãe, com o nosso pai, e essa sensação é real, é verdadeira, corresponde à realidade. Então não vamos ficar buscando na doutrina essa mensagem de entes queridos de uma maneira desesperada, desequilibrada, que alimenta a ação desses falsos profetas. Tenhamos cuidado com isso, E lembremos o que Kardec nos ensinou. É preferível rejeitar 9 verdades a aceitar uma mentira. E vamos continuando a pedir, Temos nossos filhos educados nos primores da tua bênção, da nossa bênção, mas podem estar passando
por situações inquietantes no estudo, no trabalho, porque todos nós temos as nossas melhores fases mais felizes e as outras menos felizes, né? E nos esquecemos daqueles que não têm amparo público, não têm amparo de espécie alguma, né? E os pais não podem nem socorrer esses filhos. Estamos um pouco doentes, com algum problema de saúde, e logo oramos pedindo que aquilo passe, né? Mas nos esquecemos daqueles com moléstias irreversíveis, velhos, adultos, jovens, bebês, com moléstias irreversíveis. Não nos lembramos, né? E assim nós vamos pedindo até solução de negócios materiais. É o que Emmanuel coloca aqui. Então, meus irmãos, quando nós tivermos oportunidade, né, de ter um livro, vamos agradecer. A doutrina espírita está aí aberta a todos nós com os livros. Se não temos o livro, vamos guardar as mensagens que nós recebemos no portal das casas espíritas, que eram chamadas e são chamadas até hoje de netas de Chico Xavier, porque os filhos são os livros e as mensagens são os netos, as netas de Chico Xavier, que são as mensagens que vêm na hora certa, né? Então, mensagens de Emmanuel, de André Luiz, Alto de Souza, Meimei, todos aqueles que usaram a mão santa de Chico Xavier para nos trazer entendimento, esperança, consolo, né? Então, não vamos nos limitar à prece, e principalmente nos limitar à prece que só solicita, que só pede, que só roga. Então, ele termina: Espiritismo é cristianismo. E cristianismo quer dizer Cristo em nós, para estender o reino de Deus e servir. Jesus falou: eu vim para servir e não para ser servido. E no texto que vem logo a seguir, que eu não vou ler, mas também nesse volume, ele termina de forma parecida, né? Cristianismo, na essência, quer dizer Jesus e os outros junto de nós. Não precisa estar junto fisicamente, mas junto em pensamento, junto nas nossas preces, né? Então, nós precisamos aprender a orar pelos outros. Precisamos apresentar aos outros os frutos da nossa prece, da nossa atitude, do nosso coração. Precisamos tirar boa coisa, do bom tesouro do nosso coração. Então, primeiro vamos alimentar com a seiva divina o nosso coração, a nossa árvore, porque aí ela dará os frutos necessários para o alimento espiritual dos nossos semelhantes. E vai ser uma repartição de doces frutos que vai fazer com que melhore o nosso mundo, porque o nosso mundo depende de nós, né? Das nossas atitudes. Então nós vamos orar melhor, porque não estaremos sendo egoístas. Nós vamos falar melhor, vamos ser menos agressivos. O professor Clóvis, no livro de Jesus para os que sofrem, no capítulo A Caminho de Emaús, mostrando que os discípulos iam falando sobre Jesus. E ele fala assim: nobre era a conversa, né? E o que nós falamos pelo caminho? E ele começa a fazer uma análise das palavras que nós usamos em nossa vida.
E é uma coisa muito séria, porque a palavra tem energia. Então, o que é que fruto que nós lançamos no coração das pessoas? E ele fala assim, e também para nós, muitos dos nossos sofrimentos que já estão conosco, ou vêm vindo, ou ainda fermentam distantes, têm seu nascedouro na invigilância ou no desamor de nossas palavras. Olha aí, desamor, falta de amor, não amor, né? Palavras e palavrinhas que ferem ou desfiguram fatos e vidas, calúnia, difamação, né? Palavras que mutilam dolosamente a verdade, dolosamente, quer dizer, com intenção de mutilar a verdade. Há aqueles que mutilam dolosamente o próprio Evangelho, né? Dolosamente. Palavras que adoecem a paz e a alegria do próximo. E aí ele termina, pelas tuas palavras serás justificado, pelas tuas palavras serás condenado. Isso aí no Evangelho de Mateus 12, 36, 37. Então, as palavras são frutos nossos, do nosso coração, as atitudes, as palavras. Então, nós precisamos ter muito cuidado, principalmente se nós já pisamos na seara espírita. Eu achei esse verbo muito sério, né? Porque não é entrar, não é deixar que o Espiritismo entre em nós. Me lembro muito que o Rubinho falava muito sobre isso, né? Nosso diretor doutrinário falava muito sobre isso quando encarnado. Aqui ele falava, a pessoa entra no Espiritismo, mas o Espiritismo não entra nela. É exatamente, pisa, né? A pessoa pisa na seara espírita, mas o Espiritismo ainda não entrou no seu coração. Então, ela não age de acordo com o que ela lê, com o que ela aprende, com o que ela escuta. Ela age ainda tirando frutos, não bons frutos do tesouro do bom coração, né? Porque o coração ainda não é aquela árvore boa que dá bons frutos. Então, a partir do que falamos, a partir do que fazemos, a partir da nossa atitude, do que plantamos no coração do outro, é que nós vamos revelar que árvore nós somos. Somos árvore boa? Ou somos uma árvore já com problemas, né, de produção, de frutos azedos, de frutos podres, de frutos ainda, já quando nascem contaminados e que não podem ser aproveitados para o alimento de ninguém, na verdade, né? E aí, nesse capítulo 21 do Evangelho segundo o Espiritismo, né, haverá falsos cristos e falsos profetas, Kardec coloca no item 11 um trecho de Jeremias. Jeremias e os falsos profetas. Eis o que diz o Senhor dos Exércitos. Não escuteis as palavras dos profetas que vos profetizam e vos enganam. Eles publicam as visões de seus corações e não o que aprenderam da boca do Senhor. Quer dizer, aprendem, mas não repassam. Aprendem, mas não fazem de acordo com. Dizem aos que de mim blasfemam, o Senhor o disse, tereis paz. E a todos os que andam na corrupção de seus corações, nenhum mal vos acontecerá. Isso é um engano, porque nós temos que sofrer as consequências e receber as consequências boas dos nossos bons atos e más dos nossos maus atos. Então, isso aqui é um engano.
né? O Senhor disse, tereis paz? Aqueles que blasfemam, aqueles que erram, aqueles que mentem, aqueles que enganam, tereis paz, né? E a todos os que andam na corrupção de seus corações, nenhum mal vos acontecerá. Mas qual dentre eles assistiu ao conselho de Deus? Qual o que viu e escutou o que ele disse? Eu não enviava esses profetas, eles corriam por si mesmos. Olha só que coisa séria, né? Não são enviados, são aqueles que quiseram se dizer enviados, né? Eu absolutamente não lhes falava, eles profetizavam de suas cabeças. Olha, não há aí espíritos, benfeitores, iluminados, né? Usando esses médiuns, que o profeta era um médium, né? Era da cabeça deles. Até hoje isso existe. Até hoje, né? Eu ouvi o que disseram esses profetas que profetizavam a mentira em meu nome, dizendo, sonhei, sonhei. Até quando essa imaginação estará no coração dos que profetizam a mentira, e cujas profecias não são senão as seduções do coração deles. Se, pois, este povo, ou um profeta, ou um sacerdote, vos interrogar e disser qual o fardo do Senhor, dir-lhe-eis, vós mesmos sois o fardo, e eu vos lançarei bem longe de mim, diz o Senhor. Então, nós vemos que essas pessoas estão enganando os outros e estão enganando a si mesmas, achando que são... Existe no livro dos médiuns, né, de Allan Kardec, uma análise dos tipos de obsessão e que a gente inclui aqui, né, analisa dessa forma, que muitos desses que enganam, na verdade, estão sofrendo um alto grau de obsessão, chamada fascinação. Acham que são alguma coisa. Acham que são intermediários de fulano, beltrano. Aí assinam, quando recebem por escrito, né, nomes conhecidos na doutrina. Né? Não assinam nomes desconhecidos. Ou não recebem espíritos infelizes ou sofredores, porque só recebem espíritos de alto padrão espiritual. Então, essas pessoas, na verdade, são pessoas obsidiadas, são pessoas que sofrem uma obsessão classificada por Allan Kardec de fascinação. Então, nós temos que tomar cuidado para nós não sermos também enganados por essas pessoas, né? Após as palavras do profeta, aí tem uma mensagem aqui do Espírito Luz, Espírito Protetor, que termina da seguinte forma: após as palavras do profeta, escutai os sábios conselhos do apóstolo João, quando diz, não acrediteis em todo espírito, experimentai se os espíritos são de Deus. Porque entre os invisíveis também há os que se comprazem em iludir, se lhes depara a ocasião. E às vezes nós damos essa ocasião aos espíritos, né? Os iludidos são, está-se a ver, os médiuns, que não se precatam bastante. Aí se encontra, é fora de toda dúvida, um dos maiores escolhos em que muitos funestamente esbarram, mormente, se são novatos no espiritismo. Então, vamos aprender, né, a distinguir e a separar o bem do mal, o bom fruto do mau fruto, porque as nossas atitudes em direção ao outro, o que nós oferecemos ao outro na nossa vida, que fruto nós oferecemos ao outro na nossa vida, dentro de casa, no trabalho, na rua, na casa espírita, qualquer lugar que nós estivermos, né? Nós vamos oferecer um fruto podre, sujo, para que ele se alimente, né? Então nós temos que cultivar, como diz Emmanuel num outro texto aqui, né? Nós temos que lavrar
o nosso solo, lavrar, cuidar, né? Lavrar, adubar com suor e lágrimas. Primeiro, nós temos que nos preparar. Primeiro, nós temos que nos transformar em boa árvore, para poder um dia nós conseguirmos dar o bom fruto. Existe um livro do mesmo autor da Nada Me Faltará, do Salmo 23, que é o Philip Keller, intitulado Frutos do Espírito Santo. Nesse livro, ele faz, muito interessante, é a análise de um horticultor, não vou ler aqui os textos, né? E analisa o solo do coração, os frutos do espírito e a maneira certa de cultivá-los. Mas ele faz um paralelo em duas colunas dos frutos de amor de Deus, dos frutos de Deus, baseados numa carta de Paulo aos Gálatas, e na outra coluna, ainda usando uma carta de Paulo. Foi muito interessante esse estudo, né? Ele, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, que todo mundo conhece, né? Ele faz o paralelo mostrando como que um fruto existe naquela frase de Paulo, o outro, o outro, o outro. Então ele separa 9 frutos, como ele cita aqui, do amor de Deus. Que o amor de Deus é essencialmente desprendimento. E toma corpo em 9 facetas distintas. Então são 9 formas de se apresentar. Objetivando maior simplicidade e clareza, vamos transcrever esses 9 frutos de um mesmo cacho ou de uma mesma espiga. Então, a primeira carta aos Coríntios, todo mundo conhece, mas eu vou relembrar, né? É aquela sobre o amor. Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como metal que soa ou como sino que tine. Ainda que eu tivesse o dom da profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que eu tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse amor, nada seria. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. O amor é paciente, é benigno. O amor não inveja, não se vangloria, não se ensoberbece. Não se porta inconvenientemente. Não busca os seus próprios interesses. Não se irrita e não suspeita mal. O amor não se alegra com a injustiça, mas se regozija com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha, mas havendo profecias, cessarão. Havendo línguas, desaparecerão. Havendo ciência, passará. Então, esse é um trecho, né, da primeira carta aos Coríntios, e o que ele usa, o Philip Keller, né, da carta aos Gálatas, são 2 versículos do capítulo 5, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Então, ele pega esses 9 frutos e mostra como Paulo, na carta aos Coríntios, desenvolveu esse pensamento. Então, os 9 frutos de um mesmo cacho, do amor de Deus. Primeiro, amor.
Não busca seus próprios interesses, não é egoísta ou egocêntrico. Segundo, alegria. O amor não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Terceiro, paz. O amor não se exaspera, mas é sereno e estável. Quarto, longanimidade. O amor é paciente e é benigno. Quinto, benignidade. O amor é misericordioso, interessado, tem consideração pelos outros, não inveja. Sexto, bondade. O amor é maravilhoso, cheio de graça, generoso, bondoso e terno. Sétimo, fidelidade. O amor não é malicioso, mas tem fé em Deus e nos outros. Mansidão, o oitavo. O amor é humilde e meigo, nunca se exalta a si mesmo. E o nono, domínio próprio. O amor é disciplinado e controlado, não se porta inconvenientemente. Esses são os 9 frutos do amor que nós devemos cultivar, né? Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Deus afirma que poderá brotar dentro de nós um enorme e irresistível desejo de nos tornarmos semelhantes a Ele, que é amor, para que se reproduza em nós o fruto de sua vida. Então, para que nós possamos caminhar em direção ao Pai, e Jesus se declarou o caminho, então nós temos que aprender com Jesus, né? Estar bem próximos sempre das palavras de Jesus para que a gente possa interiorizá-las e assim seguir esse caminho, porque nós sabemos qual é o caminho, né? Jesus ainda lamenta a pergunta, né, de Tomé ou Filipe, não me lembro, né? Não sabemos para onde vai, não sabemos qual é o caminho. E Jesus fala, tanto tempo estou convosco e não sabeis qual é o caminho? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, sabendo isso, tendo tudo isso em mãos, né, nós precisamos começar a trabalhar o nosso solo, trabalhar, né, o nosso terreno, para que ele seja aquele quarto terreno da parábola do semeador, que vai dar bons frutos, e muitos frutos, né, a 30, 60 e a 100 cada um. Então, para terminar, eu vou ler um pequeno texto de Emmanuel, que é a respeito desse assunto, e justamente é colocado aqui nesse livro, com esta epígrafe: cada árvore é conhecida a partir do próprio fruto, pois não se colhem figos dos espinheiros. E Emmanuel escreve: espinheiros. O cristão é um combatente ativo. Despertando no campo do Senhor, aturde-se-lhe a visão com a amplitude e complexidade do trabalho. Dificuldades, tropeços, cipoais, ervas daninhas. E o Evangelho, com propriedade de conceituação, elucida que não se pode vindimar nos espinheiros. Entretanto, teria Jesus assumido a paternidade de semelhante afirmativa para que cruzemos os braços em falsa beatitude? Se o terreno permanece absorvido pelos abrolhos, o discípulo recebeu inúmeras ferramentas do mestre dos mestres. Indispensável, pois, enfrentar o serviço. O Cristo encarou face a face o sacrifício pela humanidade inteira. Será a existência de alguns espinheiros a causa de nossos obstáculos insuperáveis? Não. Se hoje é impossível a vindima, ataquemos o chão duro,
Então, olha só, está impossível porque o chão está duro? Vamos começar a trabalhar o chão. Lavremos o solo árido, adubemos com suor e lágrimas. Haverá sempre chuvas fecundantes do céu, ou generosos mananciais da terra, abençoando-nos o esforço. A divina providência reside em toda parte. Não olvidemos o imperativo do trabalho e depois, em lugar dos abrolhos, colheremos o fruto suave e doce da videira. Então, nós sabemos que Jesus se declarou também a videira, né? Eu sou a videira e vós sois os ramos. Então, quando nós agirmos corretamente, quando nós atacarmos o chão duro do nosso coração, quando nós lavrarmos o solo árido, quando nós adubarmos mesmo com suor e lágrimas, nós vamos poder semear. E a divina providência vai fazer com que nós produzamos, porque ela está em toda parte, como diz Emmanuel aqui. Então não vamos nos esquecer, primeiro, da necessidade do trabalho nosso, em nós, né? E em lugar dos espinhos, nós vamos colher o fruto da videira, né? Então nós não vamos ser aqueles ramos que se quebram, que caem do tronco da videira, porque aí nós estaremos ressequidos, sem a seiva. Nós temos que nos manter ligados à videira, ramos que estão ligados ao tronco para receber a seiva e para ter vida e abundância. E tendo vida, oferecer melhores frutos da nossa vida, né? Aos outros, aqueles que compartilham esta vida conosco, e ao divino agricultor, que é Jesus, o divino semeador. Então, que Ele nos abençoe, que nós possamos nos lembrar dessa necessidade, dos nossos frutos, que se manifestam nas nossas palavras, que se manifestam nos nossos atos, nas nossas opções, né? E que não podem fugir absolutamente do esforço, porque se nós somos ainda espíritos tão inferiores, todo bem para nós realizarmos requer esforço da nossa parte. O mal é feito com tranquilidade, é fácil, é a porta larga, é o erro, mas para nós fazermos o bem e permanecermos no bem, nós temos que nos lembrar dessa palavra, esforço, né? Então, que Jesus nos abençoe e vamos fazer a nossa prece. Jesus, nosso Mestre, nós te agradecemos a bênção desta hora em que nos reunimos em teu nome, Senhor, e pedimos que nunca nos falte a fé, nunca nos falte a vontade, a fidelidade ao teu coração, a vontade de realmente produzir bons frutos, aqueles que adoçarão o coração do nosso próximo e o nosso também. E assim, Senhor, nós, pouco a pouco, passo a passo, levando a nossa cruz, nós estaremos nos aproximando de Ti. Agradecemos por tudo e pedimos que nos despeças nesta hora, agradecendo e pedindo, e agradecendo e pedindo e louvando sempre o Senhor. Assim seja.